Minha mãe sempre usava uma frase: filho, eu quero que tu jogue futebol e um dia tu se conseguir dar uma casa pra tua mãe. Eu corria no limite, eu pensava, eu tenho que dar uma casa pra minha mãe, eu tenho que dar uma casa pra minha mãe. O treinador, ele é muito solitário. Eu cobrava demais eles, como eu cobro hoje, não mudou nada. Uma das palavrinhas que eu falo pra mim mesmo quando eu vou indo pro treino, não afrouxa. Quando você entende que tem algo maior do que só um salário, você começa a ver as coisas diferentes. E a vida tudo é desafio. E a gente foge do desafio. O que mais me marcou foi momentos desafiantes que eu consegui suportar. A derrota no esporte, ela é mais desafiante do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Estamos começando mais um Decolada, um podcast com histórias reais de empreendedores reais. Já aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum novo episódio. E no bate-papo de hoje temos a presença ilustre do Cassiano Klein. O Cassiano traz consigo diversas vitórias, como a Libertadores com o Cascavel e a premiação de melhor técnico de futsal do mundo. Atualmente, o Cassiano atua aqui em Joinville como técnico do Jack Crona. Com uma história inspiradora como essa, nós vamos ter um excelente bate-papo. Cassiano, seja muito bem-vindo ao Decolado. Obrigado, Pamela. É uma grande oportunidade, um prazer estar aqui com vocês e que a gente tenha um encontro muito agradável. Teremos sim. Cara, a gente já papeou um pouquinho aqui nos bastidores, né? Então a gente já comentou, somos da mesma terra, somos aí do Rio Grande do Sul, gaúchos. Já descobri que tu não curte muito chimarrão, até ia brincar contigo se poderia trazer aqui pra gente ir tomando. E pegando esse gancho, cara, eu sou uma apaixonada pelo mundo do esporte. E hoje, não sou atleta profissional, sou uma atleta amadora e tive essa inspiração da minha família. Então, basicamente, fui criada aí na beira do campo por conta do meu pai jogando o futebol amador. Como que começou essa tua história no mundo do esporte? De onde que veio? Teve alguma inspiração? Conta pra gente. É um pouco similar, eu acredito. Eu nasci na roça e naquela época chamava-se linha. Então, linha é como se fosse uma rua. Então, eu morava na linha Coqueiro. E no final de semana era uma festa, porque se unificava. Tinha jogos de futebol. E era futsal em campo de grama. Jogava 5 contra 5. E o meu pai, numa época, ele montou uma equipe. Olha só. Então, eu lembro que ele tinha um caminhãozinho. E no domingo à tarde, as pessoas subiam nesse caminhão aberto. E a gente ia em outros lugares jogar. Que legal. Eu tinha 6, 7, 8 anos e eu acompanhava. E para mim era mágico aqueles momentos. Eu creio que ele foi um grande gatilho, um incentivo para mim. Eu sempre fui apaixonado, porque meu pai, naquela época, vendia fruta. Então, como que funcionava? Ele comprava fruta no interior dos agricultores, a gente ia lá no pé, tirava, colocava numa caixa e ia para a cidade vender. Eu com 7, 8 anos eu ia junto, às vezes. Então para mim era magnífico aquilo. E quando eu não ia, eu lembro que eu ganhava bolas, que o pai naquela época tinha uma condição, que não era todo mundo que tinha condição de comprar uma bola. E eu comprava uma bola, então eu conseguia reunir os amigos e eu jogava no gol. Eu gostava de ser goleiro naquela época. Então são marcas, assim, algo que vem na mente que eu acredito que é muito importante. Né? Sim, com certeza. E eu tenho certeza que isso foi um pilar para mim, né? Um alicerce para mim depois, com 9, 10. Aí eu resumindo um pouco, nessa época, financeiramente, o pai e a mãe tiveram algumas dificuldades, a gente se muda. A gente sai lá do Rio Grande do Sul e vem para Santa Catarina. Para qual cidade? Para Joaçaba. Ah, Joaçaba. Herval do Oeste, na verdade, que são unificadas. Só tem uma ponte que separa. A minha mãe vem trabalhar na Perdigão. E naquele momento, a gente aluga uma casa do lado de um colégio. E nesse colégio tinha uma quadra. Então, eu ficava basicamente o dia todo jogando futebol. Então, também foi uma época onde eu aprendi muito a melhorar minha parte técnica para me ajudar depois na carreira. Né? Entendi. 14, 15 anos eu me torno jogador, começo a jogar. Começa a jogar com futsal, no futsal mesmo, com 15 anos. No futsal. Eu estudo no colégio estadual, lá em Herval do Oeste, e aí tinha uma competição que chamava Oliejo. Oliejo. E essa competição era entre os colégios, uma vez por ano. E aí tinha uma equipe que chamava Frei Rogério, um colégio particular, que jogava competição estadual. E eles faziam uma seleção.
Eles visualizavam os melhores atletas dessa Oliejo e convocavam. E aí eu fui disputar essa competição para o meu colégio e com 13 anos eles me convocaram. Que legal. E naquela época eu ajudava minha mãe. Minha mãe já, né, tô alongando a história. Minha mãe sai da Perdigão, compra um bar e aí eu vendia picolé para ajudar minha mãe na parte financeira. Então, quando eu começo a jogar ali no Frei Rogério, ninguém era remunerado. E naquele momento o treinador consegue. Então eu lembro que ele me dava um tênis. Então são tudo histórias marcantes, sabe? Ele me dava um tênis e nós morávamos numa casa no final da rua, que não tinha asfalto ainda. Tinha que andar uns 100 metros para chegar no asfalto. Então quando chovia, era rua de barro. Imagina, virava um caos. E como eu ganhava um tênis, eu lembro que era tênis da Pênalti, branquinho, todo bonitinho, e eu colocava uma sacolinha de plástico no pé para ir caminhando, para não sujar. São todas lembranças que eu faço questão de não esquecer. Que é a tua base, né? Claro. Tua essência. Claro. É isso que faz você lutar todos os dias. Entende? Porque quando você consegue alguma coisa na vida, a rotina às vezes te consome. E você esquece desses valores. Sim. Isso eu creio que faz muito mal para nós. Então, resumindo um pouco, foi isso. Né? Começo com meu pai, depois vem para a cidade, onde que tem uma quadra próxima, que eu creio que foi o... E tu joga até que idade? Futsal, assim, como jogador? Eu jogo até os 30 anos. Eu parei cedo. Eu parei cedo. Mas é uma longa trajetória como jogador. Mas geralmente hoje, pegando os dias de hoje, o jogador joga até os 40, 39. Mas achei que tu tinha virado até técnico antes, assim. Não, cara. Eu paro... hoje tem 10 anos como treinador. Então, sou um treinador jovem ainda, digamos. Claro. E eu sempre fui um jogador que sempre gostei da parte tática. Sabe? Sempre... Isso creio que foi um dos alicerces assim, para mim, quando estava na reta final, virar treinador. Porque na reta final do atleta é um momento muito desafiante para ele. Porque quando você para de jogar, é um mundo muito novo para você. Né? Teoricamente, o que você vai fazer? Se você sai do futebol, você tem que começar uma vida do zero. Sim. Né? E, então, na reta final ali, para mim foi muito importante, porque encontrei pessoas especiais que me ajudaram, me aconselharam e me ajudou muito. Até esse o ponto que eu ia te fazer de pergunta foi difícil parar enquanto jogador, mas também foi difícil começar como técnico. Essa virada é complicada, né? Então, ainda mais tu falando aos 30 anos. E quais foram todos esses desafios e como que tu deu essa virada de chave, assim? Um dos desafios maiores que eu creio é o treinador, ele é muito solitário. A vida de atleta, você tem, né, os teus companheiros diários ali. E isso é muito desafiante você lidar. Porque quando eu passo a ser treinador, vários atletas que jogavam comigo, de repente, estavam mais distantes. Né? E tem que respeitar isso. Porque eles fazem algo que não interessa muito para mim. Sim. Então, uma das coisas desafiantes foi essa. E outra é a preparação. Né? Você liderar, ser exemplo, porque o treinador ele tem essa parte de ser exemplo. Então, você tem que começar a fazer coisas que você fazia, né, como atleta às vezes, para você conseguir exigir dos teus jogadores. Então, são várias coisas que na verdade você vai aprendendo e você não deixa de aprender. Né? Às vezes eu tenho colegas que pedem sobre isso. Como que é a liderança? Não existe uma receita. Existe muito o teu feeling, sabe? Naquele momento é uma coisa que você não planeja. Sim. Vem e você faz. Sim. Sabe? E por isso que eu procuro acompanhar muitos treinadores, ler bastante, porque para nós requer muito isso, nessa dinâmica de troca de assunto. Você está muito exaltado e tem uma calma do nada. Sabe, são esses pontos que eu vejo que a gente vai procurando aprender todos os dias. São habilidades necessárias aí para se ter como técnico, como líder de equipe, né? Independente de qual contexto que a gente está falando. Eu acho que esses pontos que tu citou, inclusive, a gente pode falar um líder de empresa, por exemplo. É preciso olhar para fazer a gestão dessas pessoas, né? E não é fácil, é desafiador. O dia a dia é complicado, né? Tu comentou um pouquinho sobre as habilidades que precisa se ter para ser um técnico.
E um técnico de um time de sucesso, tu pontuaria outra habilidade extra para levar essa equipe para um outro patamar? Olha, eu vejo que vamos pegar um bolo, fazer um bolo delicioso. Qual que é o ingrediente mais importante? Você vai ter que pensar, porque todos os ingredientes são importantes. Sim. Mas, se faltar um ingrediente, e eu vejo que a liderança é muito isso. É você, todos os dias, lidar com o ambiente. Por exemplo, você perdeu um jogo, 2 jogos. Como que você vai chegar? Agora é o contrário, você ganhou 3 jogos seguidos. Sabe? Então, essas questões que o ambiente... Aí você está numa equipe que nem o Jack, que é uma equipe que ela é viciada, ela é obcecada a vencer o tempo todo. Então, claro que você Como também... lida com isso, né? Claro, e você encontra, né, jogadores também com esse perfil, alguns que não têm esse espírito, você vai procurando colocar no dia a dia, que é o mais desafiante, né? Eu sempre uso uma palavra afrouxar. Na minha concepção, seu líder é afrouxar, os seus comandados vão afrouxar também. Então, uma das palavrinhas que eu falo para mim mesmo, quando eu vou indo para o treino, não afrouxa, sabe? Isso é algo que para mim é muito importante, porque naquele ambiente, aquele tempo, ele não volta mais. Se você não fazer o teu máximo naquele momento, é um treino perdido. E é um hábito criado também. Além de você não conseguir potencializar o treino, você está criando um hábito de marasmo, de conformismo. E hábitos são importantes. O hábito, Pamela, é algo mais incrível que existe para o ser humano. Você não consegue mudar a tua vida se você não mudar os hábitos. Isso requer se policiar o tempo todo. Claro, cada um tem um desejo, cada um tem um propósito, mas no esporte que nós queremos estar brigando pelo topo o tempo todo, ou pelo menos performance, porque às vezes você não consegue controlar o resultado, o placar. Sabe, o jogo, quando que acabou o jogo? 5-4. Ali é o placar. Mas o resultado é o dia a dia, a tua dedicação. É disciplina, né? Disciplina, comprometimento, sabe? Isso aí é o que mais me motiva, me deixa... Que nem vou estar treinando daqui a pouco, eu estou entusiasmado para ver essa entrega, esse comprometimento, sabe? Acabar o treino, todo mundo foi no limite, ok? Amanhã, de novo. E depois, de novo. Não é fácil, né? Colocar todo esse time no mesmo propósito ali. E voltando ali um pouco para a tua trajetória de carreira, então tu inicia como técnico por volta dos 30 anos, certo? E qual o primeiro time que tu vai atuar? Tua experiência ali. Eu começo com um time semi-profissional. Nós treinávamos das 10 à meia-noite. Caraca! E isso foi incrível, porque a grande maioria que treinava não tinha carro. Então, como ninguém era remunerado, somente eu, ok? E não era uma grande remuneração. Até naquele momento eu fui árbitro de futsal, para me conseguir ajudar na questão do orçamento. Então, eu arbitrava durante... Tu viveu em todos os papéis. E isso foi algo que me ajudou muito. Sabe, até por você ter mais consideração e mais respeito pelo um árbitro de futsal. Porque às vezes é desafiante. Ele num lance, ele compromete a partida. Com certeza. Um jogo muito igual, num lance ele define. Mas eu não consigo acreditar que alguém saia de casa naquele momento e saia para prejudicar um time. Sim. Então, eu procuro lembrar disso. Enfim, então, naquele momento que a equipe era semi-profissional, nós treinávamos das 10 à meia-noite, 3 vezes na semana. Acabava o treino, tinha que limpar o ginásio. Enfim, eu não tinha staffs. Eu tinha que fazer todo o processo, limpar a quadra, coletes, levar para casa, para lavar. Então, e eu trabalhava, que é muito importante quando eu conto isso nos meus encontros com treinadores, eu treinava das 10 à meia-noite e esse pessoal trabalhava durante o dia. Empregos diferentes. Então, a tendência é o quê? Nós vamos chegar nesse local onde todo mundo trabalha e ninguém é remunerado e vão pegar leve. Pelo contrário, eu cobrava demais eles. Como eu cobro hoje? Não mudou nada. Parece que você está querendo... Não, é realmente isso. Quem assiste isso, que trabalhou comigo, sabe dessa situação. E isso, eu acredito que foi o grande gatilho para mim conseguir chegar numa equipe grande. Que legal. Sabe, que eu vivenciava, eu sonhava com aquilo. Então, e todo mundo que teve aquela oportunidade lembra com uma lembrança incrível. E ninguém faltava treino. Porque como você não ganhava nada, você não tinha obrigação. Tá chovendo, tá frio, fica até meia-noite naquele ginásio. Então, tinha um comprometimento. E eu vejo que quando você entende que tem algo maior do que só um salário, você começa a ver as coisas diferentes.
Então, o meu começo foi muito assim, semi-profissional. Nesse mesmo momento, nessa cidade, tinha ex-jogadores e empresários. Como eles viram essa seriedade ali, a gente reuniu alguns empresários e outros ex-jogadores e fizemos uma comissão, uma diretoria melhor, e nasce o Joaçaba Futsal, que é uma equipe que hoje joga a Liga Nacional, só que já não tinha mais futsal na cidade fazia 3 anos. Tinha morrido o futsal. E nós começamos do nada. Não tinha bola, não tinha colete, não tinha patrocinador. E nós começamos a bater nas empresas, e eu era um dos pioneiros. Só vontade de jogar. Só vontade. E que foi mais desafiante para nós, que naquela época tinha futebol de campo no Joaçaba. E a gestão anterior teve muitos problemas. E aí, naquele momento, problemas que eu digo assim, os jogadores que estavam lá não tinham dinheiro para voltar para casa, sabe? Então, a sociedade, assim, ela via o esporte naquele momento com muita desconfiança. Imagina um empresário, tu bate na porta, né? Desconfia, né? Desconfia. Eu era jovem, fiquei a grande parte fora de Joaçaba, Erval do Oeste. Mas, enfim, eu lembro que eu batia 3, 4 vezes na mesma empresa. Às vezes tinha um empresário que tu via que ele não queria te atender e você tinha que voltar lá porque tu precisava vender uma placa para ele, vender um patrocínio. E ali nasce aquele desafio muito grande. E aí a gente monta o projeto e ali, só para finalizar isso, que é muito importante. No dia que a gente faz uma reunião, a diretoria falou para mim que eles preferiam que a gente só treinasse à noite. Porque tinha ex-jogadores que trabalhavam durante o dia e eles iam continuar jogando. Eles tinham qualidade. E eu pedi para eles que não. Que nós já começássemos como profissional, mesmo que fosse com meninos de 17, 18 anos, que a gente conseguisse pagar muito pouco, mas que a gente treinasse de manhã e de tarde. Legal. E eu tenho certeza que naquele momento, aquela escolha fez total diferença para 4 anos depois, o Joaçaba Futsal está jogando uma Liga Nacional. Sabe, a gente transformou a cidade, transformou o projeto em 4 anos. Pelo envolvimento, credibilidade que a gente foi criando. Então, meu início foi isso. Foi um sonho de que todos os dias nós trabalhávamos para aquilo e em 4 anos a gente conquistou. Que legal, cara. Que história bacana, porque era aquela tua paixão e a vontade de fazer acontecer, e aí a disciplina, a consistência foi lá e aconteceu. E olha todo o tempo, né? Às vezes a gente pensa em num projeto, num sonho, e quer que as coisas aconteçam tão rápido, mas aí levou 4 anos para isso tudo acontecer. Cara, que bacana, que legal. E aí, depois disso, foram outros tantos times, mas sempre aqui na região sul, né? Então, sempre atuando. Pamela, eu fico em Joaçaba há 6 anos. 6 anos. De 13 até 18. E em 19 eu recebo um convite para assumir a equipe do Cascavel. Cascavel ficou 4 anos. Também foi uma experiência incrível, porque pegamos uma época de pandemia. E aí eu assino um contrato com o Cascavel em 3 anos. Primeiro ano a gente não foi bem, gerou uma desconfiança muito grande. E aí no segundo ano, que era o ano que a gente já tinha um pouco mais de base, uma condição melhor da pandemia. E nós não temos ginásio para treinar. Todo mundo passou por situações adversas, desafiantes. Enfim, e aí nós criamos situações de treinar em oficina, treinar em ginásio aberto. Então nós, por exemplo, teve uma situação que eu e o preparador físico, nós dividimos o grupo individualmente. Cada um treinava meia hora. Então, vamos imaginar, o primeiro vinha às 6h30, treinava até às 7. O segundo, das 7 até 7h30. E assim por ordem, 14 atletas, 15 atletas. Acabou 12h30 para eles. Para nós, continua. Nós só fomos para casa, almoçamos e já tinha de novo o retorno. Porque quem treinou às 6 da manhã já ia vir treinar às 2h30. Entende? E isso foi uma semana. Então, a gente procurou várias maneiras. E o barato disso, que aquela equipe, 2 anos depois, é campeão de uma Liga Nacional. Onde que ninguém esperava. Ninguém imaginava o Cascavel, que era um time que nunca tinha chegado numa quartas de final, ganhar uma Liga Nacional. Só que para nós que estava ali dentro, fazendo com tanta paixão, o envolvimento dos atletas, nós tínhamos certeza que em algum momento nós ia conquistar coisas grandes. Então foi algo assim que marca, sabe? Porque você vê que a constância, a entrega, o comprometimento, não dá para parar, não dá para diminuir. Eu sempre brinco, no nosso carro só tem um pedal, é o acelerador. Não vamos frear. E, então foi incrível. Que legal. A Libertadores essa do que você ganhou com o Cascavel, certo? A Liga Nacional. A Liga Nacional. A Libertadores foi um ano depois.
Foi em 2023, então, ano passado. A Libertadores foi em 2022. A Liga 21 e a Libertadores 22. 22. O ano passado a gente chegou na final da Libertadores com o Jack. Com o Jack. Não conseguimos o título, ficamos em segundo. Ah, entendi. Tá. Foi essa a minha confusão. Caraca. E antes de ir ali para indicação recente aí de melhor técnico de futsal do mundo, uma curiosidade que eu tenho e que eu imagino que também seja um grande desafio, quando você troca de equipe, como funciona? Você vai sozinho ou você tem uma equipe que vai junto contigo? De assistentes ou algo assim? Ou você simplesmente chega no novo clube e vai se adaptar além dos jogadores com a equipe que tem lá? Geralmente no futsal, que é um equívoco nosso, a gente tende a ir sozinho. Tá. Eu aprendi que a tua comissão técnica ela é muito importante. E claro que não há preferência tua ir sozinho. Pelo poder aquisitivo dos clubes, às vezes um profissional tem contrato, enfim, é desafiante. Sim. Mas é muito importante, muito, muito importante você conseguir levar uma comissão técnica. Porque são teus alicerces, eles estão ali com você, já conhece o método de trabalho, porque às vezes você tem um método que para outra pessoa já não é tão bom quanto para aquela comissão técnica que está habituada, acostumada. E eu vejo que alguns treinadores falando do futebol de campo, que vem da Europa, eles conseguem trazer essa gestão, os staffs, comissão técnica. Isso é muito importante. Eles conseguem agir mais rápido, talvez, né? É isso. Eu fiquei com essa curiosidade, queria muito te perguntar, porque, além de tu ter essa troca com os jogadores, né, que já é desafiador, é um novo gestor chegando, ainda tem ali a equipe técnica que tu precisa, né, mostrar, construir a base de confiança, né? Porque é alguém novo chegando. Então, cara, não é fácil, hein? É um aprendizado. Eu vejo que a vida tudo é desafio. Né? E quanto mais desafio, e a gente foge do desafio. Tem que ficar muito claro. A gente quer ficar na zona de conforto, né? Eu estava vendo uma prospecção de mercado a prateleira. Né? Pode analisar. Quando a gente vai na prateleira, às vezes tem dois produtos. Tem o mais reto na nossa mão e o mais embaixo. A gente vai sempre do mais próximo. Pode não perceber isso. A gente vai no mercado e isso é um grande trunfo das marcas que ficam mais em cima. Sim. Você não imagina como as marcas comemoram quando eles estão nas prateleiras de cima dos mercados. Justamente por isso, a venda é muito maior. Sim. E você nunca imaginou isso. E é fato, o ser humano economiza até para agachar 15, 20 centímetros. Exato. É que nem um estacionamento. Quando tu vai estacionar, tu sempre vai procurar o lugar mais próximo. Entende? Sim. Então, é muito importante, né, a gente ter essa mentalidade aberta para procurar entender as coisas, porque quanto mais pessoas que têm a mesma sinergia, o mesmo entendimento, a mesma cultura, porque a comissão técnica ela tem a mesma cultura. Ela viu as coisas acontecendo, ela viu trabalhar daquela maneira. Que nem nós trabalhamos ali numa garagem, para algumas pessoas é loucura. Mas para quem participou do processo, que viu a construção, a crença é muito forte. Sim, caramba. E vamos falar um pouquinho desse prêmio que foi divulgado recentemente, né? Pelo que eu vi que foi agora, mês de maio, né? Cara, como é que foi isso? Que loucura, assim. Como é que foi receber essa indicação? Foi incrível. Foi incrível. Eu lembro que eu estava em casa, na cama, estudando. Eu estava recortando uns vídeos. E aí eu finalizei os vídeos e vou olhar no celular. E eu vi... Foi exato, no momento. Tinha recém-postado. Que emoção, hein? E passou um filme, assim. Né? Eu já tive a oportunidade de ser escolhido o melhor treinador do Brasil, mas é incomparável. Sim. É incomparável. Quando vem aquilo, né, mexe muito com você. E porque até você não imagina que você tem essa chance. Sim. Porque o treinador europeu, essa votação é por pontuação. Entende? Então, o treinador europeu, ele tem, digamos assim, umas vantagens. Claro que tem que ter muito merecimento também, mas é muito mais desafiante olhar aqui para nós. E quando você vê ali que teu nome, você está na frente de alguns treinadores que você admira e continua admirando, mas que era muita discrepância. Eu lembro que eu saí para abraçar minha família, que eles estavam ali, eles ficaram muito felizes. Foi um dia que a gente aproveitou o máximo e foi incrível. E quem está nos assistindo também, queria agradecer. E falar que é uma coisa muito importante para nós. Nós não conseguimos nada sozinho na vida. Claro que depende muito da nossa ação primeiro, mas nós temos que encontrar pessoas. O grande desafio da nossa vida é encontrar pessoas que nos ajudem a conquistar os nossos sonhos.
E, então eu tive essa oportunidade de encontrar essas pessoas Legal. que me ajudaram muito. Que é a base aí que tu tá fortalecendo aí pros teus filhos, né? É. Bacana. E essa indicação, ela foi ali pelo teu trabalho no Cascavel. Foi pelo ano de 2022, certo? E só saiu agora a divulgação. Isso é atípico, né? Não teve isso antes, né? Não. Tu soube da indicação em 2022? Não, eu soube agora. Tu soube agora Agora. a divulgação. Porque teve um atraso, né, na premiação, e aí esse site que divulga tudo. E aí esse ano eles divulgaram que ia ter premiação, e aí eu estava entre os 10. Porque em 2021 eu também fico entre os 10, só que acabo em quinto. E aí 2022 não teve, e aí 2023 eles anunciam quem seria os 10. Eu estava entre os 10. Então foi tudo agora que tu recebeu a informação. Foi agora. Foi Caramba. incrível. E foram 11 anos para um não europeu ganhar, né? Sim. Então, foi em 2010 que um brasileiro ganhou. Sim. Caramba. Então, para você ver como que é desafiante. Que nem tu comentou, né? Um detalhe também que é marcante, que eu fui eleito o treinador mais jovem da história. Ah, é verdade, isso eu vi. Que então, legal. é mais marcante ainda. Total. Né? Com 40 anos, você chegar a esse topo. E o que mudou depois disso? É recente, mas mudou alguma coisa que tu consegue perceber? As pessoas, enfim, como elas te tratam ou as portas abrindo mais, não sei. O que tu nota assim de diferença? Se tem alguma diferença? Olha, Pamela, tem algo assim para a gente refletir. Vamos imaginar que você está num lugar público e chega uma pessoa, às vezes com uma bermuda mais velhinha, chinelo, uma camiseta. E chega daqui a pouco, nesse mesmo local, alguém de terno, sapato. Né? Como que qual é a leitura que você tem das duas pessoas? E às vezes a gente erra isso. Sim. A gente trata alguém melhor porque a gente suspeita que aquela pessoa tem mais dinheiro, ou realmente ela tem mais dinheiro. Então, esse prêmio é isso. Às vezes as pessoas acabam te valorizando mais por você ter conseguido isso. Claro que é um prêmio importante, mas eu não acredito que as coisas devam ser assim. Sim. Entende? Então, algumas pessoas você vê que tu percebe isso, que elas estão ali mais pelo que você conquistou e não pelo que você é. Então, também com toda essa oportunidade para a gente refletir sobre isso. Sim, é importante. Né? Porque a coisa mais importante para nós é o que a gente faz longe dos holofotes. Quando não tem ninguém nos olhando, o que a gente faz, por exemplo, vamos imaginar, a gente está passando na rua, uma coisa que eu procuro me cobrar muito. Hoje, infelizmente, as nossas ruas estão um pouco poluídas, um pouco sujas. Aí eu tenho um pouco de toque, eu vou passando nos lugares e tem algum lixinho, eu vou pegando e vou colocando no lixo. Né? Faz a tua parte. É uma coisa que o pessoal que fuma ali, às vezes estou no carro, eles fumam sem perceber, talvez eles na rua. Às vezes eu falo para meu amigo, por favor, não jogue no chão, sabe? Porque é nosso isso. Nós temos que cuidar. Então, você fazer algumas coisas longe dos holofotes, eu acho que você começa a valorizar coisas pequenas. E as pessoas grandes são aquelas que valorizam coisas pequenas. Total. Sabe? A biografia que eu procuro ler de pessoas que eu admiro muito, sabe? Tem cada detalhe que eles falam, tem cada coisa bacana que eles falam, que é simples, sabe? Por exemplo, pegar o telefone, ligar para o pai, para a mãe, dizer que eu amo eles. Sabe? Coisas que hoje em dia a gente está correndo muito. Entende? E essa corrida não tem valia, não tem muito significado se você esquecer das coisas mais importantes. Sim, total. E o que tu acha que isso pode impactar no mundo do futsal brasileiro? Tu acha que... O que tu percebe, assim? Acho que pode dar um movimento diferente, né? Isso é muito bom. Para nós é muito bom. Nós precisamos ter mais credibilidade. E essas conquistas, elas dão mais credibilidade. Né? Hoje estava vendo algumas reportagens falando sobre isso. Porque eu vejo que o nosso futsal ele elevou muito o nível do futsal brasileiro. E a Europa ela tem um prestígio muito maior, mas muito maior. Porque hoje a matéria-prima está aqui. Né? Os europeus eles vêm buscar os jogadores aqui. E os treinadores fazem um trabalho bom. E aí não tem o mesmo peso para os treinadores. Então, eu deslumbro muito os atletas que aqui estão, porque realmente tem muita qualidade. Mas os treinadores que aqui são bons, a gente não vê com a mesma ótica. Sim. Então, não dá esse valor, não né? dá esse valor. E eu creio que a gente está
conseguindo abrir espaço de novo. A gente teve um tempo, né, o futsal, anos atrás, a gente tinha um mercado muito bom lá na Europa, e talvez a gente não conseguiu aproveitar naquele momento. E aí ficou uma impressão. E eu vejo que hoje a gente está procurando, claro que teve muitos treinadores que foram para lá que fizeram uma história fantástica, e hoje está procurando abrir algumas portas que talvez seja importante para o futuro. Legal. Agora indo para os campeonatos aí, as vitórias e às vezes derrotas, né? Que é o mundo do esporte, né? E nossa vida também, altos e baixos. Qual foi o campeonato que mais te marcou, assim? Por quê? Então, eu volto nisso. O que a gente fala quando marca, o que te marcou? Às vezes a gente lembra de conquistas. E eu vejo que o que mais me marcou foi momentos desafiantes que eu consegui suportar. Então, a derrota no esporte, ela é mais desafiante do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Por exemplo, você que é treinador, às vezes você perde jogos, você vê que pessoas fazem questão de não cumprimentar você. Entende? Caraca. Elas te conhecem, agora quando você ganha, elas querem tirar foto com a mesma pessoa. Porque isso, uma coisa que o treinador é bom, é de percepção. Porque a gente sempre está à frente do grupo e tem que pensar rápido. Então você consegue averiguar, investigar coisinhas, esses detalhes. Então é nesses momentos que as pessoas praticamente te abandonam, que você realmente tem que ter uma cabeça. Você tem que entender que não é nada contra você. Que o teu ofício, a tua profissão, te traz esse ônus. Sim. Então, são coisas assim que você aprende a lidar. E quando você aprende a lidar com isso, você não perde tempo com pequenas coisas. O Bernardinho fala uma frase que é fantástica. Se você atirar uma pedra em cada cão que late, você não vai chegar no teu destino. Porque tu vai ficar perdendo tempo. Boa. Então, quando você perde um jogo, tem coisas muito mais importantes de você ficar, de ser ignorado por algumas pessoas. Mas tem tantas coisas que as pessoas de casa às vezes não percebem. E para tu ser treinador, tu tem que lidar com isso. E para você conseguir estar no topo, tem que lidar de uma maneira genial. Entende? Porque você trabalha com pessoas, você tem que ter energia. Imagina você como treinador, você chegar cabeça baixa, ombro caído. Não, atitude, postura. Ah, mas eu tô com dor de garganta, eu vou lembrar da dor de garganta depois. Agora eu tenho que vender energia. Sabe? Então tudo isso você começa a trabalhar a tua mente para ela entender que você conduz ela. E não deixar a tua mente conduzir, porque a nossa mente ela quer ser um pouco pejorativa, ela quer falar, não, hoje você está doente, não, hoje não vai tanto. Não, pelo contrário, hoje eu vou de novo, amanhã eu vou de novo. Sabe? Essa energia que nos faz ser constante. E ainda tem que trabalhar isso, eu imagino, nos jogadores. Porque não é fácil também. Então, tem que se cuidar para cuidar o outro, né? E esse é a mágica do ser treinador. Sabe, você trabalha com 16 pessoas. E aí vamos imaginar, teve um jogo onde que 2 jogadores jogaram bem, fizeram gols, e aí acabou o jogo, você vai olhar para o lado e vai ver 3 jogadores de cabeça baixa. Você ganhou o jogo, ok? E aí, aqueles 3 jogadores estão de cabeça baixa. O que você vai fazer? Então é todo dia. Aí você tem que conversar com o jogador, explicar para ele que ele é importante. Que ele é importante, ele está precisando de você naquele momento. Tá precisando do teu. Você pode ficar somente com os outros que foram os protagonistas. Mas naquele momento. Então, e assim é diário. Acabou um treino. Todo mundo treinou bem, mas teve 2 que tiveram um comportamento que não foi bom. Tiveram atitude que não foi boa. Então é uma construção diária. E que nem tu falou, tu precisa perceber isso. Percepção. Vai ter o papel ali. Até a gente abriu uma caixinha de perguntas hoje de manhã no Instagram, comentando que tu estaria aqui. E uma das perguntas foi essa, assim, como lidar com a derrota, com o time ali pós-derrota. E tu já comentou que acontece até na vitória. Então, um ou outro jogador, não achou que não deu o seu melhor. Então, é a todo momento que precisa olhar para esse time, né? Você tem que encarar a derrota como um aprendizado. Porque amanhã o sol vai raiar de novo, o dia vai amanhecer. Você não pode ficar estático, você não pode parar no caminho. Porque os vencedores, e aí você pode ler qualquer biografia dos grandes vencedores do mundo que você admira, empresário. Se a gente for pesquisar os empresários que eu gosto muito de saber, a grande maioria começou sem nada. Sem nada, literalmente nada. E eles conquistaram com o desafio da vida.
E daqui a pouco... E aprendendo com eles, que nem tu falou, né? Sabe? Você vê o cara que era mecânico, daqui a pouco é Henry Ford ali, daqui a pouco é o cara que criou uma marca de carro. Sabe, são tudo situações assim que as pessoas, elas trabalharam duro, mas sempre muito atentas às oportunidades. Porque quando tu tá tendo uma dificuldade, vai vir a oportunidade para você. Entende? Só que tu tem que encarar ela, porque para tu aprender, né, ali com erro, tu tem que agir. E tem muita gente que, infelizmente, não age por medo, insegurança, enfim, N fatores. Então, eu acho que precisa agir, né? Então, vá atrás dos seus sonhos, assim. E o esporte é todo dia isso. Todo dia. Todo dia ele procura te jogar na lona. É como um pugilista. Né? Você está na lona, você tem duas saídas. Deixar o cara te bater e te esmagar ou você sair dali. E a vida é assim. Quando você acorda de manhã, então, o primeiro desafio nosso é quando a gente acorda de manhã. Sabe aquela preguicinha que a gente está de manhã? A gente vai deixar aquela preguiça impregna em nós? Ou a gente já vai, não, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Sabe? Porque o prazer da vida é isso, você fazer coisas diferentes, fazer coisas que que a grande maioria não consegue fazer, sabe? Porque além de você conseguir, você demonstra para os outros que é possível. Sim. A história mais fantástica da vida é você mostrar para os outros, sabe, o pessimista? Ele fala, não, isso não dá, não dá. E daqui a pouco alguém faz, acho que dá. E ele começa. É isso aí. Bom, tu assinou um contrato com o Jack Krona recentemente, em 2023, certo? Certo. E o que te atraiu no time para aceitar essa proposta? Olha, primeiro que é uma equipe, sempre que eu vim enfrentar aqui, a atmosfera, a torcida, era perceptível que você via um capricho, detalhe, sabe? É uma equipe que ela pensa em tudo. Outro peso da camisa, uma equipe top do mundo, das melhores equipes do mundo, uma equipe que tem um grande investimento, sempre está procurando trazer grandes jogadores. Então, essa unificação, assim, eu vejo que todo treinador tem essa expectativa de trabalhar numa grande estrutura, com grandes profissionais, e quando eu chego aqui, a surpresa ainda é melhor, porque realmente você vê que tudo que você imaginava tinha um pouco mais, sabe? Capricho. Legal. Eu sou fascinado pelo capricho. Eu até tenho uma história, quando eu falo de capricho, que eu lembro que é o Mário Sérgio Cortella, ele estava em São Paulo, ele era ministro da Educação em São Paulo. E aí ele vai visitar uma família bem humilde. Você chega lá nessa casa, chão batido. Né? Chega lá, não tinha quase móveis. E aí ele pede um copo d'água. E aí deram um copo para ele. E aí o copo até estava amassado, todo amassadinho e tal. Só que ele destaca que estava brilhando, todo limpinho. Então, o capricho. Sim. Porque naquele maneira de viver poderia estar desleixado, sujo. Pelo contrário, o chão varrido, tudo arrumadinho na melhor maneira possível, sabe? Então você vê o capricho da pessoa, independente do que ela tem. Sim. E quando eu chego aqui, mesma coisa, você tem uma estrutura muito grande, mas poderia ter pessoas que são um pouquinho largadas. Pelo contrário, elas são atenção máximo. Onde que eu posso melhorar? Onde que eu posso melhorar? Que legal. Então é uma equipe que ela pensa, por exemplo, o torcedor que vai no ginásio, eles pensam em cada detalhe. A luz, a limpeza do ginásio, sabe, a atração no intervalo. É uma equipe pioneira. Hoje tem várias equipes, a gente não percebe, mas tem várias equipes quando a gente vai jogar fora que eles adotam o mesmo modelo, por exemplo, da entrada. O Jack começou, quando você entra, apaga as luzes e fica a luz do celular. Hoje, algumas equipes, sabiamente, estão usando também. Que legal. Eu tive a oportunidade de, ano passado, ali assistir o futsal e me arrepiei quando eu vi. E eu já tinha ido assistir vôlei ali no ginásio, mas é uma pegada diferente, assim, que nem tu falou, das luzes, a torcida vibrando, a paixão. Nossa, assim, a bandeira, tinha um torcedor lá loucamente. É uma experiência única, assim. Quem não foi, quem tiver a oportunidade, vale muito a pena assistir. Eles não param. Não param. São incríveis. Não, é a melhor torcida do mundo. E não é porque eu trabalho aqui hoje, amanhã eu vou trabalhar, depende de outra empresa, mas realmente é uma torcida apaixonada, é singular, sabe? O ambiente é fantástico. Que legal, que legal. E como a gente tem essa curiosidade, como é que é o dia a dia com os jogadores? Como é que é a rotina? Eu sei que daqui a pouco vocês têm treino, então como é que funciona assim? Conta um pouquinho pra gente. O esporte, vamos pegar um esporte olímpico como exemplo, é bater metas, como uma empresa. Sim. Mas eu vejo que o esporte ele é mais passional ainda.
Porque vamos pegar um vendedor, vou vender alguma coisa numa loja. Né? Eu vou lá bater, conversar, tentar persuadir para me vender o produto. É eu tentando com o proprietário, digamos assim. E ali nós é uma luta diária. Então empurra, sabe, está o tempo todo lutando uma vaga ao mesmo tempo do crescimento mútuo da equipe, mas tem esse algo do contato. Então você tem um controle emocional muito grande. Né? Imagine você estar tentando vender alguma coisa para o teu cliente e você está batendo nele, entende? Então você tem que lidar com isso. Ao mesmo tempo que você quer muito aquilo, mas a tua questão mental de você estar sempre pensando no próximo passo. Então um dos desafios nossos é isso, fazer ele competir muito forte, mas ao mesmo tempo ter sangue frio para reverter as situações impactantes. Sim. Outro desafio que é no futebol é sobre a questão de jogar, né? Você tem 16 jogadores, daqui a pouco 8 jogam e aqueles que não jogam. Tem lidar com isso também. Lidar com isso é um dos grandes desafios. Principalmente hoje, porque hoje o atleta ele tem mais facilidade. Na época que nós jogava, um tempo atrás, não tinha tanto empresário. Então não tinha tanta oferta, não era tão precoce. Hoje, por exemplo, se o atleta não está jogando, ele está insatisfeito. Sim. Já liga para o empresário, não está legal aqui, ele já quer pular fora, quer ir para outra equipe. Nossa, eu nem tinha me deparado com isso. Tem que lidar ainda com o empresário ali, tem todo um esquema envolvido. Essas situações. Então, porque volta a isso, a gente só vai conseguir ser melhor se a gente passar por dificuldade. Se um atleta encontra dificuldade e quer fugir, quando ele chegar na outra empresa, ele vai encontrar dificuldade. O que ele vai querer de novo? Fugir. Como que ele vai crescer? Ele tem que passar por essa dificuldade. E quando eu trabalho com alguns atletas que eu percebo isso, eu tenho essa conversa direto com eles. Se você ficar pulando de galho em galho, você não vai conseguir chegar no teu sonho. Então, você tem que acreditar em você, tem que acreditar no processo, porque o grande desafio nosso é acreditar no tempo. Sim. A gente quer as coisas para ontem. E no futebol acontece muito isso. Muito isso. Todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer ser o melhor jogador. Não é possível. Não é possível. Né? Então, um dos grandes desafios é esse, essa gestão de quem está jogando ou não. Essa outra questão de disputa diária, tem que ser uma disputa muito sadia. E aí, quando tu fala sadia, um interpreta uma coisa, outro interpreta outra. Aí, se tu às vezes fala para chegar um pouquinho mais leve, ele acha que você já não quer que ele vai competir tão forte, sabe? Mas isso demanda tempo, para a gente conseguir se entender na linguagem. Então, depois que você tem um tempo junto com a equipe, teoricamente fica muito às claras. Porque o nosso perfil de trabalho, a gente trabalha muito com vídeos. Olha só, que legal. Então, a gente usa um treino de hoje, amanhã a gente faz uns recortes e mostra. Que demais. Os pontos positivos e os pontos a melhorar. Então, nisso você vai aprendendo. Agora, daqui a pouco tu mostrou um vídeo, daqui 10 dias a gente vai cometer o mesmo erro. Aí eu falo muito isso. Vai e volta de novo. Que aí é muito importante para nós, né? O desbravador. O desbravador é aquele cara que vai na frente. Então, às vezes, ele vai cair no buraco. Porque como ele é o primeiro, ele vai cair no buraco. Mas o cara que está vindo atrás dele não pode cair. E para nós é a mesma coisa. Quando a gente erra uma coisa, nós temos que se precaver para não cair de novo. Tem que ter essa atenção. Então, a gente tem essa conversa com eles. Né? Nós podemos errar coisas novas. Agora, no mesmo buraco, é mais desafiante você conseguir chegar no topo. E aonde nós estamos hoje requer muito essa atenção. Legal. Me veio várias perguntas aqui que eu fui lembrando. Uma é que, eu não sei se tu... Tem um documentário na Netflix, não sei se já ouviu falar. É The Playbook, o nome. Que é são 5 episódios de treinadores, basquete, futsal, futebol, tênis e por aí vai. E aí o Mourinho... Eu tenho um episódio do Mourinho onde ele fala assim, o jornalista pergunta para ele como é treinar os melhores do mundo, né? Quais são os desafios. E ele fala, cara, eu não vou ensinar, sei lá, o Messi a bater falta, Cristiano Ronaldo a fazer, sei lá, cobrar um escanteio. Eu vou ensinar todos eles a trabalharem bem em equipe. Esse é o meu papel enquanto técnico. Né? Então, eu achei aquela resposta genial. E ouvindo tu falar também, além de ser líder, além de ser gestor ali, técnico, é também ser mentor, coaching, às vezes, ali para trabalhar, que nem tu trouxe o exemplo ali do pessoal que, enfim, está no banco, né? Não teve um desempenho bom e por aí vai. Por isso que eu acredito muito em exemplo. Um cara assim que... O Roger Bannister.
Ele corria maratonas, atletismo. Hoje até é médico. E foi um médico, perdão, né? Já faleceu. E aí o que acontece? Em 1954, ele tinha os fisiologistas e médicos falavam que era impossível você correr uma milha abaixo de 4 minutos. Era uma crença, ó. Nem tenta, que não é possível e tal e tal. O Roger Bannister, ele corre uma milha abaixo de 4 minutos. Uma milha dá 1.607 metros. Não é simples você correr abaixo de 4 minutos, mas em 1954. Imagina. Naquela época lá. Qual que é o barato dessa história? Passou 2, 3 meses, outras pessoas conseguiram correr. Porque ele mostrou que era possível. Entende? Então o líder passa muito por isso. Você confia em coisas que não é palpável. O atleta ele tem que ver. Entende? Então qual que é o nosso papel? É nós instigar alguém a fazer. Nós temos que, meu amigo, tem que ser a cobaia, tu tem que fazer, porque se tu fizer, outro cara vai ver e vai ficar mais fácil para nós. Então o nosso grande desafio como líder, na minha concepção, é essa. Nós queremos ter um time que defenda muito bem. Mas o jogador tem um pouco de restrição de chegar próximo de tomar bola nas costas, que é uma coisa muito normal do futebol. Se alguém chegar e gerar resultado, você mostra, tá vendo aqui, ó, nós queremos isso. Então, na minha concepção, a liderança também parte muito nisso. Você persuadir alguns e aí depois tu vai semeando. Cara, tem que estar todo momento atento ali na beira da quadra, né? Sim. Que loucura. E teve uma coisa interessante nas minhas pesquisas, que, enfim, busquei ele até no teu Instagram, nas redes sociais, que tu te inspira muito no basquete. É isso mesmo? Eu achei genial. Eu nunca parei para pensar nisso. O basquete é um jogo muito coletivo. Às vezes o nosso jogo de futsal ele é muito individual. A gente torce muito. Às vezes vai um jogador na situação de 1 contra 1 e os outros 3 ficam torcendo. E eu falo isso para eles, quem torce é o torcedor, tá na arquibancada, nós temos que jogar. Então, para isso, você gera conceitos. Como uma empresa, tem normas. Que as normas o quê? É uma diretriz. Os conceitos também é uma diretriz. E o basquete tem isso. Ou seja, se eu toco a bola para a direita e corro para a esquerda, o outro componente tem que fazer uma coisa. Então, esse conceito já coloca todo mundo para jogar coletivamente. Então, eu uso muito o exemplo do basquete por isso. Eu não vejo nenhum esporte coletivo que tenha tanta abrangência nessa parte de cognição. Que legal. Onde o jogador está o tempo todo pensando. Porque para você jogar um futsal com muita velocidade, você tem que pensar antes dos seus oponentes. Como em qualquer outro trabalho, você tem que estar sempre pensando maneiras de fazer melhor. E às vezes a gente fica no conformismo de jogar muito parado. Então, foi o que eu falei do Roger Bannister. Para você conseguir que eles façam, eu já pego alguma coisa de outra modalidade que transmito. Tá vendo que é possível? No futsal a gente tem menos, tem poucos. Mas nós somos capazes de fazer isso. Concordo? Sim. Achei incrível. E eu vi os cortes que tu fazia e mostrando também no próprio jogo de futsal. Assim, tu fez um corte do basquete, uma jogada muito parecida ali. E aí, em uma postagem, o futsal com as mãos que tu comenta. Cara, eu achei genial. Muito legal. Muito legal essa sacada, assim. E tu já faz isso há um bom tempo? Há um bom tempo. Tem esse olhar? Quando eu passo a ser treinador, eu tenho que me agarrar a alguma coisa. Né? Como que eu vou construir uma equipe? Qual que vai ser o modelo de jogo? E eu sempre vi o basquete como um grande professor. E então sempre me agarrei ali e eu creio que me ajudou muito. Que legal. Facilitou muito as coisas porque você já tem um desenho, você já tem alguma coisa palpável para você buscar. Aí, para você construir uma casa, os alicerces são muito importantes. E para mim o basquete foi esses alicerces. Nossa, que bacana. Tu comentou na nossa conversa aqui bastante que você estuda muito, citou aqui inspirações, Bernardinho, por exemplo. Como que tu vê isso? Assim, de onde que surgiu? É da tua base? Tu sempre foi assim? Ou agora, como técnico, precisou investir mais nisso? E o que impacta no teu dia a dia, assim? Pamela, isso é uma coisa muito importante para nós. É uma necessidade. Para mim foi uma necessidade. Eu nunca fui um bom aluno no colégio. Claro que não tenho orgulho de falar isso. Mas naquela época, você às vezes não tem essa capacidade de... Se eu conseguisse rebobinar a fita lá atrás, eu faria diferente. Então, por isso que a gente hoje
procura passar para as pessoas. Aproveita o momento. Sim. E eu como atleta sempre fui muito doutrinado, muito disciplinado, sabe? Eu ia o meu limite, porque contei a história dos meus pais e eles tiveram um baque financeiro. A gente teve que vender o nosso bar que a gente tinha lá no Rio Grande do Sul, que era um bar, lanchonete, restaurante, loja de roupa, era tudo misturado, como fosse um shopping, tudo no mesmo espaço. E de uma hora para outra, meu pai e a mamãe me perdem aquilo e eu, né? E aí a minha mãe sempre usava uma frase: filho, eu quero que tu jogue futebol e um dia tu se conseguir dar uma casa para tua mãe. Então eu lembro que eu corria maratona, que naquela época tinha muita maratona de 5 quilômetros. Eu corria no limite, eu pensava, eu tenho que dar uma casa para minha mãe, eu tenho que dar uma casa para minha mãe. Sabe, aquilo até hoje ela mexe comigo. Então eu sempre fui muito disciplinado, sempre. Mas a questão de estudar, que é uma coisa que a nossa mente, ela tem uma capacidade incrível. E a gente, por exemplo, quando a gente vai ler uma biografia de alguém, você pega o melhor da vida dele. Ele está te contando o que ele fez ali para vencer. Como que você vai descartar isso? Sim. Entende? Então, a leitura, para mim, hoje, podcast, eu gosto também de assistir alguns especiais, palestras, tem ótimas palestras. Tudo isso são materiais que vai te enriquecendo. E que tu consegue conectar tudo isso com o teu dia a dia, né? Conectar. É isso. Thomas Edison. Né? Tem uma história muito famosa do Thomas Edison, que ele conseguiu construir a lâmpada elétrica depois de 2.000 tentativas. É falso. Ele conseguiu desde a primeira. Cada vez que ele errava, ele estava mais próximo. Entende? E nós somos assim. Sim. Cada dia que passa, que a gente vai alimentando a nossa mente, a gente vai ficando mais atento. Aí a tua mente, ela linka com qualquer coisa. Sabe, tu fala uma frase, a tua mente não está acelerando? Sim. Pela tua capacidade cognitiva. O teu acervo, isso é um acervo, você foi construindo. E se você continuar estudando, evoluindo, daqui 10 anos, qual vai ser o teu estágio? Sim. Entende? Então é isso que a gente às vezes não pensa. Nós temos que continuar porque chega um momento que você está muito à frente. Aí é sorte. Não, é dedicação diária. Sim, e o mundo está mudando a todo momento, né? É uma loucura. Não, e por isso que eu sou uma grande defensora aí de olhar para o esporte, porque eu acho que ele tem muito para nos mostrar e a gente consegue aplicar ele na empresa, no dia a dia organizacional. Então, por exemplo, tu pegou ali a inspiração do basquete, colocou para o teu mundo ali do futsal. Então, tudo isso que a gente falou, com certeza vão ter vários insights que as pessoas vão conseguir aplicar nas suas empresas. Líderes, como fazer gestão das suas equipes. Nossa, vai ter muito conteúdo para poder aproveitar, assim. Porque eu tenho oportunidades de algumas empresas falar sobre liderança. Legal. E uma das coisas que eu sempre destaco é a fome, sabe? Você tem que querer muito. Trazendo o Bernardinho para nossa conversa também, que eu gosto muito dele, tem duas coisas que nos move. É a paixão ou a necessidade. Ok? E para mim, é a necessidade. Você não pode perder a necessidade. Sabe? A necessidade para mim é querer ser melhor do que eu sou hoje. Sim. Essa é a minha necessidade, sabe? Provar para mim mesmo que eu posso dar um passo a mais. E hoje, quando a gente fala com muitos amigos empresários, eles destacam isso. Essa falta de fome. Sabe? Tu vê um potencial, um menino inteligente, preparado, só que consegue trabalhar uma hora a mais hoje? Não, consegue chegar uma hora mais cedo amanhã? Meu amigo, cadê a tua fome? Onde tu quer chegar? Sabe? Então, a fome, em qualquer empresa do mundo, é fundamental. Mas, pensa nisso. Se você fosse tá à frente de algum projeto, como que você vai querer que essas pessoas se comportem? A gente não pensa nisso. É fundamental, sabe? Você quer alguém empenhado, alguém que você fala alguma coisa, aquela pessoa brilha o olhar. Sabe aquela pessoa que está brilhando o olhar quando você fala? Agora imagina o oposto. Quando você está falando, aquela pessoa está de cabeça baixa, está com a cabeça agachada. Sabe? Então, essa energia que a gente precisa nas empresas. Sabe? Você fala que as pessoas já estão te olhando. Não, eu quero, confia em mim. Sabe? Faz diferença, né? Vamos lá. É o que precisa. Porque você aprende. Se você tem força de vontade, você aprende. Errou hoje, errou amanhã, mas no quarto dia tu faz melhor. No 10º dia tu já começa. Daqui a pouco, em 2 meses, o que aconteceu com aquele cara? Vontade, fome. Sim. Cara, que legal.
Que baita lição, hein? Aham. Que massa. Tem uma aqui que... Agora indo para algumas perguntas mais pessoais. Eu não sei, eu já ouvi falar que... Tu comentou ali que é um apelido que te deram, né? Do Guardiola, do futsal. Como é que foi isso, cara? Boa pergunta. Toma força com o Dandan, da Sport TV. Na final da Liga Nacional em 2021, ele fala ao vivo e depois daquilo... Pegou. Teve uma dimensão muito grande. Teve a repórter de Cascavel também. Eu vi. Porque eu realmente sou muito fã dele. Porque ele é muito inspirador. Essa forma que a gente fala. Vamos pegar ele, Cristiano Ronaldo, digamos assim. Poderia pegar vários, mas ele, Cristiano Ronaldo. As pessoas trabalham muito por dinheiro. Quando você consegue o dinheiro, por que você continua trabalhando? Mas trabalhando de verdade, não é bater o cartão. Sim. É você fazendo a mais que os outros. Então, essa pessoa, ele conseguiu todos os títulos possíveis que você conseguir imaginar como treinador. É um dos treinadores mais bem remunerados do mundo. Já foi atleta do Barcelona, então, questão de financeira dele... Tá? E ele continua trabalhando que nem um animal. Que nem um animal. Tá? Então, isso que eu admiro. Além dele ter uma proposta de jogo, ter uma inteligência incrível, mas ele tem o melhor do ser humano. Que legal. Ele não se entrega. Sabe? Todo dia ele quer mais. Então, é uma inspiração incrível para mim. Eu amo esse cara. Que massa. Então, é um apelido bom aí. É um apelido bom. Tá, e agora vamos lá naquele ritual da manhã. Tu ainda acorda 4h15 da manhã e faz tua meditação, lê um livro, é isso mesmo? Eu me sinto muito bem. Tu tá falando com um amigo agora que mora na Espanha, e aí eu mandei mensagem cedo. Ele falou: o que você está fazendo acordado essa hora? Porque na Espanha tem o fuso horário. Porque primeiro, eu sou disciplinado. Né? Eu consigo dormir cedo. Eu gosto de dormir cedo. Às vezes lá em casa, porque eu tenho 2 meninos, um de 3 e um de 9. Então, a criança, tu sabe, eles chegam 9, 9h30, a hora que eles gostam de brincar. Eles sempre querem mais. Então, para a gente conseguir acordar cedo, tem que dormir cedo. Né? Então, eu durmo cedo e eu acordo porque de manhã é muito silencioso o ambiente. Então, você consegue produzir muito. E aí, chega lá pelas 7h, 7h30, eu já tenho muita coisa preparada, porque eu gosto de fazer meditação e oração. São as 2 primeiras coisas que eu faço, é oração e meditação. Depois, o terceiro passo é ler, a leitura. E às vezes eu vou na academia bem cedo, e quando eu não vou na academia, eu vou geralmente trabalhar, editar vídeos, né, pensar no treinamento. Então, isso me faz muito bem, e para mim é uma coisa que é natural. Que legal, que legal. E o teu tempo livre, assim, tu comentou que tu é mais caseiro, né? Nos bastidores a gente comentou também. Mas tu chega a bater uma bolinha, te arrisca ainda ou prefere se guardar? Muito pouco. Eu adoro academia. Academia eu gosto. E não é só gostar, porque quando a gente fala de academia, passa pela cabeça das pessoas sobre estética. Sim. É mental. É o maior benefício, você vai ver vários médicos falando sobre isso. O benefício que é você fazer uma academia diariamente, ou 3, 4 vezes na semana, depende da condição de cada um, mas é fundamental. Então, porque o jogar futebol, às vezes, é lesão. Né? Você acaba correndo, acaba machucando. Então, minha última vez que eu fui jogar, eu machuquei, eu falei, não, agora não quero mais, e aí a academia. Para fortalecer, né? Para fortalecer essa questão, né? De você, mentalmente. Pode fazer às vezes você não está bem. Mesmo que você não faça academia, procura dar uma caminhada. Uma caminhada. Mas não vai, caminha, meia horinha, tal, num ritmo bom. Depois toma um banho. Tu vai ver que a tua fisionomia... É outra coisa. É outra coisa. Então, nós temos que incentivar as pessoas a ser mais praticantes de esportes. Sabe? Nós precisamos de um mundo com mais energia. A gente precisa estar em movimento. Em movimento. É uma máquina, não dá para parar, né? Isso. Quanto mais parado a gente fica, mais parado a gente quer ficar. É uma regra. Sim. Né? Aí lascou-se. Temos que ativar, temos que fazer acontecer. Cara, quais são os planos para o futuro? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. E olha, eu tenho uma formação em coach. Né? E uma das regras do coach é você escrever num papel e meditar, ok? Eu faço algumas coisas, mas nesse momento eu vou trair a nossa profissão. Eu tenho uma coisa muito clara para mim. Primeiro é disciplina, né? Você acordar e fazer o que tem que ser feito. Vamos de novo, você vai acordar de manhã e vai estar chovendo. E você programou de ir na igreja. E está frio e está chovendo. Aí você olha para fora, hoje eu não vou.
A chuva e o frio não tem nada a ver com o teu propósito. Você falou que ia na igreja, você levanta e vai na igreja. Se está frio, se está calor, não importa. Então, essa ação de você fazer as coisas é muito importante. Então, o que eu quero para o futuro é ter uma disciplina, okay, e procurar sempre ter capacidade de enxergar o que eu posso melhorar. Quero chegar lá, eu não consigo, não é palpável. Sim. Mas se eu fizer um dia hoje, eu conseguir analisar, porque na minha profissão eu consigo fazer isso, eu procuro ter uma análise, por exemplo, estou aqui com você, depois eu vou assistir o podcast, aqui eu poderia ter falado isso, falado daquilo, é importante para nós. Total. Porque são experiências. Sim, a gente evolui, né? Então eu vejo assim, quando a gente tem a ideia e uma proposta de fazer melhor do que a gente já fez, é um baita mapa, é uma maquete muito boa para nós. Que legal, que legal. E que os outros torcedores que me desculpem, mas e o futuro do Jack aí? Conta um pouquinho pra gente. O que a gente tem aí para esse ano? O que tu espera? Então, nós temos competições que nem o estadual, a Taça Brasil, que é uma competição muito importante para nós, porque a Taça Brasil ela te dá vaga para você jogar a Supercopa que te leva a Libertadores. Legal. Então, é um caminho desafiante. Então, para a gente conseguir jogar uma Supercopa, temos que ganhar a Taça Brasil. O Campeonato Catarinense, quando eu chego aqui, fazia 2 anos que o clube não conquistava. A gente conquistou ano passado e estamos lutando para dar mais um passo esse ano e conseguir o bi. A Liga Nacional é um campeonato muito desejado por nós, por toda a dificuldade que é de conquistar. O ano passado a gente esteve próximo, chegamos na final. Então esse é um dos grandes objetivos nossos, né? Temos 3 competições e procurar chegar ao máximo em cada uma. Fizemos, o ano passado acho que foi um ano incrível para nós, porque conseguimos chegar na final da Libertadores. Fazia alguns anos que o clube não chegava. Chegamos na final da Liga e ganhamos outras 5 competições. 4 competições. Nós jogamos 8 competições ano passado, chegamos em 6 finais e vencemos 4. Então foi importante. Só que nós trabalhamos numa empresa que ela quer sempre mais. Exato. Entende? Então isso é bom, você ser desafiado. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo o trabalho nesse ritmo. Né? Às vezes tu bate uma meta e aí tu vira para o lado e estão te cobrando outra meta. Aproveite isso. Aproveite. É para poucos. É para poucos ter essas oportunidades de estar sempre dando um passo. Eu sei que parece cruel no momento, mas lá na frente, quando você olhar para trás, tu vai ver que fez muito sentido na tua vida. Cara, que legal. Cara, parabéns. Que baita história. Que orgulho ter um brasileiro aí eleito como o melhor do mundo como técnico de futsal. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. O prazer é meu, Pamela. Do teu lado fica muito fácil. Sabe aquele negócio que tem jogador bom, tu joga bem, né? Então foi um prazer realmente, tuas perguntas, você investigando, e espero que está em casa e nos acompanhando, que tenha gostado também, porque para nós a gente fez isso com muito carinho para chegar até vocês. Muito obrigado. Com certeza, obrigada. Bom, o Decolada fica por aqui. Então, você, se gostou desse episódio, aproveita para se inscrever no nosso canal e assistir os próximos aí que estão por vir. Obrigada e até a próxima.